Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Dá um tempo pro pessoal ir chegando aí. Vamos começar hoje. Minha primeira live do ano. Vamos falar sobre timidez aí. Dá mais uns 2 minutinhos. E aí a gente começa. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Yuri. Diretamente de Pernambuco. Vai sim, vai ficar salva. Vocês estão me ouvindo bem? Show. Show. Top. Então vamos começar, né? Simbora. Fiz aqui algumas anotações, né? Que vocês sabem, né? Uma pessoa que gosta de falar, gosta de dar aula, pegar um tema para ficar falando, se o cabo não tiver um roteiro, passa 2 horas falando aí e a gente termina perdendo muito tempo. Então, fiz aqui um roteirozinho, uma colazinha pra gente ficar utilizando aí. Tá? Então, boa noite. Então, vamos lá, vamos começar, né? Essa live, eu decidi falar sobre esse tema, né? Eu resolvi começar a falar com vocês sobre a timidez justamente porque no final de dezembro muita gente estava reclamando, falando sobre timidez, e tendo algumas dificuldades em relação a falar em público, se aproximar de outras pessoas, entre outras questões. E eu já estava pensando em fazer uma live com a temática de como a mente funciona, né? Fazer uma série de lives a respeito disso. E aí me bateu a ideia, perguntei para vocês como é que vocês queriam, vocês falaram que queriam que eu abordasse o tema da timidez. Então, essa live ela tá estruturada basicamente em 3 partes, tá? A gente vai começar falando sobre os fundamentos, tá? Como um bom aluno de jiu-jitsu e alguém que treinou muito musculação na vida, a gente começa do básico, do movimento correto, das posições iniciais, para depois a gente ir para as coisas um pouco mais avançadas. Então, a gente vai começar falando dos princípios, o que é que a gente precisa entender inicialmente para poder chegar na timidez de fato, o que é que a gente precisa entender, quais são os conceitos que a gente precisa ter em mente antes de falar de timidez. Depois, vamos falar um pouco especificamente sobre a timidez, o que é que ela é, o que é que ela não é, qual é a base, como é que a timidez funciona, para depois nós entrarmos em alguns pontos específicos que as pessoas mais se queixam da timidez, né? E aí fazer algumas propostas que de fato visem ajudar essas pessoas, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, qual o primeiro fundamento? Quais são os fundamentos que a gente precisa ter? Nós precisamos entender como é que nossa mente funciona. E essa vai ser a parte mais importante, embora não pareça tanto, mas essa é a parte mais importante dessa live. Porque se você entender, se você pegar o princípio de como a mente funciona, você vai conseguir aplicar isso, mesmo que eu não fale especificamente de timidez, você vai conseguir pegar esses princípios e aplicar ele para timidez ou para qualquer outro problema que você tenha, tá certo? Então, acompanhe, preste muita atenção nessa parte, que essa vai ser a parte mais importante. Vai sim, a live vai ficar salva, tá? E aí eu queria iniciar com uma frase de Daniel Kahneman. Ele fala o seguinte:
A maioria das impressões e pensamentos surgem em sua experiência consciente sem que você saiba como foram parar lá. O trabalho mental gera intuições e diversas decisões ocorrem silenciosamente na nossa cabeça. E aí, qual a tese, qual é a ideia que precisa ficar na mente de vocês, né? Qual é o conceito que vocês precisam dominar? É justamente a ideia de que nós temos duas formas de pensar, nós temos dois agentes, por assim dizer, na nossa cabeça, tá? Esses dois agentes, eles quem vão caracterizar a forma como nós vivenciamos as situações. Isso é muito importante, tá? A nomenclatura especificamente não é lá de grande valia para a gente, mas a gente pode chamar tanto de sistema 1 e de sistema 2, como de sistema automático e sistema reflexivo. E aí eu vou começar pelo sistema automático. O sistema automático é o sistema que ele vai operar de maneira mais rápida, ele não vai ter nenhum esforço, ele não vai basicamente fazer nenhuma análise grande a respeito das coisas, ele vai funcionar já de maneira muito intuitiva, de maneira muito rápida, a ideia é que ele se movimente, né, ele funcione de maneira lisa. Então, ele é quem vai fazer com que você faça as atividades ou tenha algumas impressões, intuições, impulsos sem nenhum esforço. Por exemplo, você está dirigindo, certo? Você está andando numa BR vazia, tá só você vai começar a sair no carro. Você não para pensar em botar o pé na embreagem, colocar a primeira marcha, tirar o pé da embreagem, acelerar devagar, pegar a velocidade e manter o carro dentro das faixas, né? Para você não andar fora da faixa da pista. Você não fica pensando nisso. Da mesma forma, você não fica pensando quando você está comendo, de morder, fazer a pressão com os seus dentes, usar a língua para movimentar o alimento para o outro lado da boca, fazer outra mordida, pegar esse alimento com a língua, jogar para o outro lado para depois fazer ingerir, né, o alimento. Então, você não fica pensando nessas coisas, porque é o sistema automático quem faz esse tipo de análise. É o sistema automático que fica responsável por esse tipo de atividade. Esse sistema, o sistema automático, o sistema 1, é também um sistema que nós temos em comum com os outros animais. Por exemplo, quando nós temos um impulso, quando nós apresentamos alguma reação, existe um barulho alto e você olha para esse barulho, um animal também tem esses mesmos impulsos, tende a ter essas mesmas reações. Tá? Então, nós compartilhamos essas atividades com esse sistema também com os outros animais. Nesse sistema automático vai entrar também aquelas atividades que você faz por repetição. Tá? Então, tudo aquilo que você faz de maneira já automática, que você não pensa sobre como fazer, você simplesmente faz, de tanto você fazer, você já faz aquilo, aquela atividade ela entra no sistema automático e é o sistema automático que fica responsável por ela. E por mais que a gente pense, né, que nós estamos no controle e eu penso sobre cada coisa que eu estou fazendo, como disse na situação inicial lá do Daniel Kahneman, o sistema 1, na verdade, é quem vai comandar nossas atividades, né? Os nossos comportamentos eles são muito mais influenciados pelo sistema 1, são muito mais determinados pelo sistema 1 do que por uma análise propriamente dita nossa, no sentido de que eu quem avaliei, eu decidi tomar essa decisão, foi eu quem pensou em botar o pé na embreagem, tirar o pé da embreagem, colocar a marcha e assim por diante. Geralmente, o mais ativo é o nosso sistema 1, é o sistema que comanda as nossas atividades, tá? Então, o que é que ele vai fazer, né, além dessas coisas? Ele é que vai ser responsável por gerar para o sistema reflexivo, para o nosso sistema 2, as impressões, as intuições e os sentimentos, tá? E por ser um sistema automático, a gente não consegue desligar ele. E isso gera um problema também, né? Isso gera um problema que, por ele ser automático, ele pode cometer erros intuitivos, falhas intuitivas. Quem aqui já ouviu falar em distorções cognitivas? Se você já está familiarizado
com a noção de distorções cognitivas, o que é as distorções cognitivas, você vai entender muito bem esse tipo de erro. Espera que eu vou fazer um experimento com aqui. Obviamente que não funciona da mesma forma do que tendo uma pessoa presencialmente para fazer esse experimento. Mas se você fizer na sua casa e fizer de maneira sozinho, eu vou pedir que você responda de maneira rápida e em voz alta para que vocês consigam sentir esse experimento, tá? Para vocês terem uma noção mais aproximada do que é esse experimento em vida real. Então vamos lá. Esse papel aqui é um papel aleatório que eu achei aqui, né? Mas vamos lá. Que respondam rápido a pergunta que eu vou fazer. São duas perguntas que eu vou fazer. Primeira, que cor é essa? E o que é que a vaca bebe? Muito provavelmente, vocês na hora de expressarem o que é que a vaca bebe, vocês pensaram em leite, ou tenderam a dizer leite. Algumas poucas pessoas tendem a dizer água, mas a grande maioria vai responder leite. Faça esse teste com qualquer pessoa que esteja perto de você, e a maioria vai responder justamente leite, ao invés de água, né? Embora o intuito da pessoa seja dizer água. Mas por que isso acontece? É uma falha no processamento, né? Você está tão acostumado a fazer associações de ideias de leite, vaca, branco e leite também, que você de maneira automática, sem pensar, de maneira impulsiva, responde isso, tá? Então é uma coisa que acontece com todo mundo. Esses tipos de erros podem acontecer, e são vários erros cognitivos, de distorções cognitivas que nós podemos ter, várias falhas cognitivas, várias falhas de intuição. Mas isso aí é assunto para outra live e o tema é muito grande, já é outra aula já, tá? Então, quais são exemplos de atividades que o sistema automático ele é responsável? Se eu falo para você, 2 mais 2 é igual a quanto? Você provavelmente vai pensar, 4, de cara. Olha para outra pessoa e fala, 2 mais 2 é igual a pessoa, 4. Ela não precisa pensar para responder aquilo, porque por repetição, ela já aprendeu o que é que aquilo significa, ela já associou essa ideia. Quando você está dirigindo um carro por uma rua vazia, você não pensa muito no ato de dirigir. Isso é o sistema automático. Esse exemplo que eu trouxe há pouco, ele é um exemplo muito bom mesmo. Mastigar, quando você está conversando com alguém e você percebe que aquela pessoa ela está falando de maneira um pouco mais hostil, né? Ela tá com um tom ameaçador. Isso é o sistema automático que faz essa percepção e leva para você, tá? Você também não pensa, esse exemplo é sensacional, e eu aposto que você não parou para pensar nisso como uma atividade do sistema automático, mas você não para pensar quando você está escutando alguém na sua própria língua, ou você está lendo um texto na sua própria língua, você não para pensar na palavra. É diferente quando você está aprendendo um outro idioma, vai pegar o inglês. Você está aprendendo inglês, você escuta alguém falando, você tende a traduzir para o português para pensar no significado dessa palavra. A fluência acontece mesmo quando você não precisa fazer essa tradução. Mas em português, eu falando com você em português, você não pensa na minha palavra, no que é que eu estou falando. Isso é evidência do sistema automático funcionando. Outro exemplo do sistema automático atuando aí é quando você volta a sua atenção para um som alto, tá? Então, embora você não necessariamente olhe, você vire o rosto, mas o seu ímpeto é de olhar para esse som alto. Isso é evidência do sistema automático atuando aí para vocês. O outro sistema, como eu já mencionei algumas vezes aqui, é o sistema reflexivo, tá? Então vamos lá. Nós temos dois sistemas e o nosso fundamento da discussão é esse. Nós temos dois sistemas, o sistema automático e o sistema reflexivo, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema automático, como o próprio nome diz, o sistema 1, né, também, ele funciona de maneira automática, ele não para e ele é o que comanda a maioria das nossas atividades. O segundo sistema, o sistema 2, o sistema reflexivo, é aquele que vai ser responsável por alocar atenção. Quando você precisa fazer escolha, quando você precisa de concentração, quando você precisa decidir o que pensar, como pensar a respeito de alguma coisa, é o sistema 2 quem vai entrar, é o sistema 2, o sistema reflexivo, né? Como o próprio nome diz, é o sistema que vai fazer a reflexão, é que vai fazer essas atividades mentais mais laboriosas, tá? Então, esse sistema, ele
exige atenção para que ele possa funcionar bem. E ele pode ter a atenção muito facilmente interrompida, tá? Inclusive, eu não sei se isso provavelmente já aconteceu com quem dirige, né? Quem de vocês dirigir, mas se vocês pararem para pensar, já aconteceu a seguinte situação: vocês estarem dirigindo por uma certa rua, tranquilamente, escutando sua musicazinha boa lá no rádio, tocando o barulho da pisadinha, você está aproveitando a música, tá muito bom. E aí você precisa observar o endereço que o Waze está dizendo, ou vai precisar manobrar o carro dentro de uma vaga de estacionamento que está apertadinha ali, né? Vai ter que botar apertado até para colocar um up, mas você está colocando seu carro lá. O que é que você faz instantaneamente? Você abaixa o volume do carro. Por quê? O sistema reflexivo é o sistema quem vai fazer essa atividade, e esse sistema ele precisa de atenção. Atenção é compartilhada, a atenção ela é compartilhada tanto pelo sistema 1 como pelo sistema 2. Mas o sistema 2 ele perde facilmente o foco, ele precisa da atenção. Se você interromper, ele se perde, ele precisa recomeçar, né? Ou prestar mais atenção. Ele não pode ter essa interrupção. Por isso que você abaixa o volume do carro para ver melhor. Por isso que você abaixa o volume do carro para estacionar melhor. Porque o som alto vai atrapalhar as atividades do sistema 2. Outro exemplo do sistema automático, né? Aí, você tá usando máscara. Boa, Kathleen. Boa, muito boa. Você tá utilizando máscara, passa por alguém conhecido e você dá um sorriso. Isso acontece porque é o sistema automático. Você não se lembra de tanto você fazer, de tanto você dar um sorriso, você não se lembra dessa máscara aí que você está utilizando, tá? Então, esse sistema 2, esse sistema reflexivo, ele é responsável pelo autocontrole também, tá? E isso é muito importante, é importante que vocês prestem atenção nisso. O sistema reflexivo é o sistema que é responsável pelo autocontrole, tá? É ele quem vai parar para pensar a maneira como você deve se portar no ambiente social, se aquilo que você está dizendo é adequado ou não. É o sistema 2 quem vai fazer esse tipo de análise, é o sistema 2 que é responsável por isso. Então vamos lá, recapitulando. Repetindo para quem chegou agora, nós temos dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema automático, ele é que é o carro-chefe das nossas atividades mentais. Ele é quem é responsável por dirigir a maioria das coisas que nós fazemos. E temos o sistema 2, o sistema reflexivo, que é o sistema que vai demandar mais análise, é o sistema que vai exigir mais de você e ele precisa dar atenção, tá? Então, atividades que o sistema 2 ele é responsável por fazer. E aqui eu trouxe alguns exemplos bem interessantes. Você se concentrar na voz de alguém numa sala barulhenta, para pensar você num show. Você não preste atenção no que as outras pessoas estão conversando. Você preste atenção apenas na voz da pessoa com quem você está conversando. Se você reparar, sempre foi assim. Você não se atenta à conversa dos outros. O sistema reflexivo ele precisa da atenção e você foca a atenção justamente na sua conversa. Quando você vai dizer o número do seu celular, se eu lhe pergunto os números do seu celular, é seu sistema 2 quem vai dizer, tá? Principalmente quando é um celular novo. Mas, com o tempo de tanto você falar esse número, se torna automático. Quer um exemplo também? Número do CPF. Eu aposto com vocês, aposto com qualquer um aqui, que se eu pedir para você dizer seu CPF em voz alta agora, você vai agrupar de 3 em 3 números. E você vai fazer isso bem rapidinho. Por exemplo, 031, 024, 825, 12. Um exemplo. Mas se eu pedir para você falar de 4 em 4 números, você vai parar para pensar, tá? Por quê? Vamos lá. O sistema automático aprende por repetição. Você faz, de tanto você informar seu CPF, ele se torna automático. E você fala de 3 em 3 porque é mais fácil memorizar. Mas se eu peço para você mudar essa atividade, você precisa pensar sobre ela. E você pensando sobre ela é o sistema reflexivo que vai fazer. E ele não é tão rápido quanto o sistema 1. Quanto o sistema automático, ele precisa de mais atenção, ele precisa pensar na informação para poder responder, tá? Esse é o sistema 2, quem vai fazer essa resposta, tá? O exemplo que eu trouxe há pouco também, estacionar numa vaga apertada, é o sistema 2 quem vai prestar atenção nessa atividade.
Quando você precisa monitorar dos celulares, você precisa avaliar seu comportamento quando você está com outros amigos ou numa sala de aula, por exemplo, é o sistema 2 quem vai fazer essa análise. Outra coisa também, quando você escolhe no que é que você vai acreditar, que impressões você vai levar adiante ou não. Então, se você acha que uma pessoa, por exemplo, falou de maneira mais hostil com você e ela está tendendo a virar seu inimigo, você pode escolher ou não se vai levar aquela crença adiante. Isso é o sistema 2 quem vai analisar. E, diferentemente, né, de eu dizer 2 mais 2 é igual a, e você completar com 4, o sistema reflexivo ele vai ser que vai demandar mais análise. Então, se você não é um matemático, se eu lhe perguntar 19 vezes 32, você provavelmente vai parar para pensar na resposta. Isso é o seu sistema 2 que está atuando, tá? E aí, detalhe, o sistema 1, ele é ligado no 220, ele está sempre atento, está sempre funcionando, ele está sujeito aos erros cognitivos que nós estávamos comentando. Mas o seu sistema 2, que não é besta nem nada, ele é preguiçoso, tá? Ele é preguiçoso. Ele vai fazer as atividades somente quando forem extremamente necessárias, tá? Até porque nós temos um limite aí do funcionamento. Então, isso é muito importante. É importante que vocês entendam o quê? Preste atenção nisso, tá? Nosso sistema 2, ele é preguiçoso. Nós não queremos gastar energia à toa. Por isso que o nosso sistema é automático, por isso que a maneira como nós pensamos é guiada, por assim dizer, puxada pelo sistema 1, pelo sistema automático. Nós não queremos gastar energia à toa. Por quê? Autocontrole e o esforço mental, o esforço cognitivo, eles são formas de trabalho mental. E por ser um trabalho mental, ele vai ser uma tarefa que exige do nosso cérebro, vai ser uma tarefa que exige desses dois agentes, tá? Então, quando nós fazemos alguma coisa, nós exigimos muito deles. E aí vem uma coisa interessante. O sistema reflexivo ele vai funcionar mais como uma caminhada tranquila no parque. Em alguns momentos, ele dá uma carreirinha, ele dá uma corridinha. Mas, se for necessário, ele vai dar um tiro de 100 metros rasos. Se for necessário, ele dá um tiro de 100 metros rasos. Qual a importância disso? Preste atenção que isso é importante. Qual a importância disso? Você não consegue sustentar um ritmo de 100 metros rasos por 15 minutos. Você não consegue sustentar um ritmo de 100 metros rasos por 20 minutos, tá? Então, seu sistema 2, aquele sistema que vai monitorar seu comportamento, aquele sistema que vai fazer o esforço cognitivo, aquele sistema que é responsável pela parte de reflexão da sua mente, ele é preguiçoso e o trabalho mental é exigente. Logo, se você fizer uma tarefa muito exigente e tiver uma tentação logo em seguida, se aparecer alguma coisa que seja tentadora a você, você tem menos recursos para exercer controle sobre aquela coisa. Você vai ter menos recursos para evitar essa tentação. Então, se você faz uma atividade que é muito demandante, que é muito que exige muito da sua mente, tem um esforço mental muito grande, e você tiver uma tentação depois, a tendência é que você ceda essa tentação. Eu acho que vocês já viram, né? Esse vídeo viralizou bastante, o vídeo de crianças tentando resistir a um chocolate lá que fica na sua frente. Algumas comem, outras não, mas o esforço para resistir, para se controlar de não comer aquele chocolate é muito grande e algumas crianças terminam cedendo à tentação de comer o chocolate, tá? Então, olha como isso é importante, tá? O sistema 2, e a gente vai começar a direcionar agora a nossa live para falar da timidez. O sistema 2 é quem é responsável por monitorar a sua atividade social, é quem é responsável por monitorar o seu autocontrole, fazer seu autocontrole. O sistema 2, quem é responsável por fazer seu autocontrole.
Se muito exigido, ele tende a ceder à tentação. O ego esgotado, essa é a expressão para quando existe o esforço mental, o esforço cognitivo, melhor dizendo, ele é tão grande que nos esgota, nos leva a ceder uma tentação, chama-se esgotamento do ego. Se o esgotamento, você tiver com esgotamento do ego, se você fez essa atividade de maneira tão intensa, você correu esses 100 metros rasos por mais de 10 minutos, ou você está correndo esses 100 metros rasos, ao invés de fazer 20 segundos, está 2, 3, 5, 10, 15 minutos, você mais rapidamente vai ceder à tentação, você vai ceder à vontade de desistir, à necessidade de desistir, tá? Então, existem várias situações que podem levar a esse esgotamento do ego, que vai levar você a ter esse desejo de desistir. Exemplo, inibir uma reação emocional vai exigir muito, tá? Vai forçar muito um trabalho mental. Que mais? Tentar impressionar os outros, reagir educadamente a uma situação desagradável, tudo isso leva você a ter um esgotamento do ego. Então, olha só, olha como isso é importante, olha como essas coisas vão se alinhando para chegar na timidez. Quando você está tentando... Sabe quando você está assistindo um filme muito triste e você tenta não chorar? Esse esforço todinho termina exigindo muito da sua parte cognitiva e você faz um trabalho mental muito grande. E a sua tendência é de querer desistir. E aí pode ser que você diga, eu tentei segurar o máximo possível, mas não deu, terminei chorando. Ou quando alguém está lhe xingando e você está segurando, e uma hora você não aguenta mais, bate no cara, bate na mulher, xinga a amiga, e aí roda a baiana todinho. Você exigiu o máximo que dava daquela sua capacidade cognitiva e cedeu àquela tentação, você desistiu de resistir, tá? Então, vamos organizando aqui agora os pensamentos para chegar na timidez. Se você fica hipervigilante com relação ao seu autocontrole, né? Você está tentando se controlar demais, se está tentando inibir uma reação emocional, se você está tentando resistir a um comportamento desagradável, isso pode gerar uma sobrecarga, você terminar desistindo, né? Cedendo à necessidade de desistir. E seu cérebro é preguiçoso, ele não gosta de ficar correndo os 100 metros rasos, no ritmo de 100 metros rasos por muito tempo, tá? Então, quando você chega numa situação que você precisa falar em público ou precisa falar com as outras pessoas, você corre o risco de ceder justamente por causa disso, tá? E aí aqui a gente entra especificamente no problema da timidez, tá? O que é que a timidez é? O que é que a timidez de fato é? A timidez é uma tendência que você tem ou que as pessoas têm de superestimar uma avaliação negativa. As pessoas que são tímidas, elas pensam constantemente no que o outro está pensando a respeito dela, no que a outra pessoa está achando dela, no que a outra pessoa avalia em relação a ela. O tempo inteiro. Uma pessoa tímida, ela superestima a avaliação negativa do outro. Ela está muito marcada pelo olhar do outro em relação a ela e ela superestima, ela, vamos dizer, catastrofiza a avaliação do outro. Ela generaliza uma posição ruim, ela está sempre levando para a pior hipótese, todas as vezes, né? Mas o que a timidez não é? A timidez não é você ser quieto e reservado. Ser quieto e reservado nunca foi critério de timidez. Ser quieto e reservado não é critério de timidez. Uma pessoa que é tímida, ela desesperadamente quer aquela situação de contato do outro. Ela quer poder falar em público, ela quer poder abordar uma pessoa do outro sexo, ela quer poder abordar uma pessoa estranha, mas ela não consegue. Ela olha para aquela pessoa que está em público, que está com os outros amigos num bar, que está com os outros amigos
sei lá, chegando numa mesa que ela não conhece ninguém e conversando tranquilamente, ela inveja aquilo, ela fala, putz, eu queria ser assim, eu queria fazer isso, eu não consigo fazer novos amigos porque eu sou muito tímido. Meu Deus do céu, que chato. Eu queria muito estar conversando com aquela menina. Eu queria muito estar apresentando esse seminário. Eu queria muito estar fazendo essa coisa, aquela outra coisa, mas eu não consigo por causa da timidez. Então, um tímido não é uma pessoa que gosta de ficar quieta e reservada. Isso é uma pessoa introspectiva. Pessoa introspectiva não necessariamente tem dificuldade de falar com outras pessoas. Uma pessoa introspectiva não necessariamente superestima a avaliação negativa do outro, tá? E uma pessoa que é tímida, ela quer estar com o outro, ela quer interagir com o outro, ela quer se relacionar com aquele outro, mas ela não consegue justamente por causa dessa superestima da avaliação negativa, tá? E aí qual vai ser a emoção que vai ser mais característica com relação à timidez? Vai ser o medo. Se você observar, uma pessoa que é tímida, ela tem muito medo dessas situações sociais, tá? E o que é o medo, precisamente? O medo vai ser uma interpretação que você faz de ameaça. O medo é uma interpretação de ameaça para o seu bem-estar. O medo é você antecipar que existe um dano físico ou um dano psicológico ali naquela situação, naquele contexto. Você, por exemplo, não sente medo no zoológico em ver um leão dentro das grades, né? Todo na área de exposição dele ali, ele quietinho, ele dormindo, você não sente medo. Mas se você tiver ao lado de um leão, vivo, solto, com fome e sem nada para impedir que ele se achegue a você, você fica com medo. Porque existe uma interpretação de dano ali, você percebe, você tem a percepção de dano. E qual é o comportamento de uma pessoa que tem essa interpretação de dano? Uma pessoa que tem interpretação de dano, ela tem um comportamento de defesa. Ela deseja fugir, ela vai fugir da situação ameaçadora, tá? Então, uma pessoa que tem medo, ela foge da situação ameaçadora. E essa é a característica da pessoa que é tímida. Veja, ela vai evitar ao máximo se expor à situação em que a timidez dela seja ativada, porque ela sente medo. Então, sempre que surge uma situação de apresentar um seminário, nunca é ela a pessoa que vai ser responsável por fazer a apresentação. Nunca. É sempre outro amigo. Ela pode fazer o triplo do trabalho, mas ela nunca vai fazer a apresentação do seminário. Poxa, Rafael, eu vi, viu? Ela vai fazer o triplo do trabalho da outra pessoa. Mas ela não vai apresentar de jeito nenhum. Uma pessoa que é tímida, ela nunca vai chegar na mulher que ela quer. Ele nunca vai chegar naquela pessoa da festa. Ele nunca vai chegar naquele palestrante. Ele nunca vai chegar para pedir uma informação a um estranho, porque ele morre de vergonha de ser avaliado por essa outra pessoa de maneira negativa. Ele tem medo. Ele tem medo dessa avaliação, tá? Então, uma pessoa que é tímida, ela vai ter dificuldades com falar com quem não conhece, de falar com pessoas que têm autoridade. Essa pessoa que é tímida, ela vai ter muito medo de chegar num palestrante, ela vai ter muito medo de tirar uma dúvida com o professor, mesmo que seja depois da aula, mas ela vai ter medo. Ela vai ter dificuldade também em falar com pessoas do sexo oposto, por exemplo. E aí a gente vai focar nesses três para pensar estratégias, alguma estratégia inicial, um direcionamento inicial. Com base em tudo nisso que a gente vem discutindo, a gente vai pensar em estratégia justamente para esses três contextos. Por exemplo, vocês sabiam que quase 30% das pessoas têm medo de falar em público? O medo puro e simples de falar em público. Quase 30% das pessoas têm esse medo. Então, é muita gente que é afetada por questões de timidez. Imagine quantas pessoas não conseguem falar com a pessoa que gostaria de se envolver, de ficar, de estar junto, porque tem vergonha, porque é tímido. Queria estar ali, queria estar falando, mas não consegue.
Por isso que esses 3 pontos são tão importantes. Esses 3 pontos, falar com quem não conhece, falar com pessoa de outro sexo e falar com pessoa de autoridade, estar numa situação, né, de falar em público, é muito importante e vai abranger a maioria das situações que as pessoas se queixam da timidez, tá? E a gente vai falar muito sobre isso. Existem estudos, para vocês terem a noção do impacto da timidez na vida das pessoas, existem estudos que acompanharam pessoas durante 21 anos. Pegaram 1.000 pessoas de quando elas nasceram e fizeram avaliações de 3 em 3 anos até os 21 anos. Sabe o que é que encontraram? Encontraram que pessoas inibidas, né, essas pessoas que foram avaliadas como inibidas, desde os 3 anos, a avaliação foi feita nessas pessoas com 3 anos, perceberam que elas tinham características inibidas, e a cada 3 anos continuou sendo feitas novas avaliações. Pessoas que tinham características inibidas, um temperamento mais inibido, tinham muito mais probabilidades de, como adulto, ficarem ansiosas, deprimidas, desempregadas, ter menos apoio social e tentar o suicídio. Então veja o nível de impacto na vida das pessoas, o problema da timidez, tá? Então, uma coisa também que é importante falar com relação à timidez é a importância dos temperamentos, tá? Temperamentos, eles são tendências biológicas que nós temos de sentir e agir de determinada maneira, tá? Quais são os nossos temperamentos? Melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico? Não. Não, 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 não e não. Não. Atualmente, nós não trabalhamos com essas teorias, tá? A ideia dos temperamentos, dos 4 temperamentos, eles não são temperamentos que são avaliados, são utilizados hoje na academia. Mas sobreviveu dos gregos até hoje. Tá, bacana, lindo, muita coisa sobreviveu dos gregos até hoje. Mas hoje nós não trabalhamos com essa noção, tá certo? Nós não trabalhamos com essa noção. Talvez em terapia dos esquemas, se não me falha a memória, trabalha com temperamento difícil, médio e fácil. Existem medidas, né, construtos de temperamento que vão avaliar outras 3 características e assim vai. Mas os temperamentos, de maneira geral, eles possuem base biológica e eles são tendências inatas que nós temos, tá? Então, os temperamentos, né, que são, como eu disse, tendências mais gerais de agir e de sentir, eles podem afetar justamente essa maneira como nós respondemos às situações. Crianças com 2 meses podem apresentar já características de inibição e com características de de inibição, com o tempo sendo acompanhado, já com 2 meses, crianças que apresentaram características de inibição foram relatadas depois pelos pais como pessoas tímidas. Então, o temperamento, com 2 meses, você não tem outras influências que não a sua própria biologia. Não tem como dizer que uma pessoa com 2 anos ela apresentou características de inibição porque o estilo parental era muito ruim, era muito pobre, fazia a pessoa morrer de vergonha. Não tinha como dizer isso. Então, as características inatas dessas pessoas com 2 meses já apresentavam características que poderiam ser de pessoas tímidas por causa dos temperamentos da pessoa. Então, existem algumas características que vão lhe afetar por causa da sua biologia, mas existem outras características mais gerais, tá? Dado que em termos de biologia você vai ser afetado entre 40% e 60%, mas existem outras características e outras estratégias que você pode utilizar, apesar da biologia que a gente tem, tá? Não é porque nós temos uma tendência a sermos mais tímidos que necessariamente nós nunca vamos conseguir falar em público, chegar noutra pessoa do sexo oposto, ou falar com uma pessoa de autoridade, ou falar em público, por exemplo, tá certo? Então, a timidez, isso é uma notícia maravilhosa, a timidez é um traço que vai variar dependendo da situação.
Para e pensa. Para e pensa. Você conversando com seus amigos, você não é tímido. Quando você está num ambiente que você sente segurança, você não é tímido. Você não sente dificuldade para conversar com seus próprios amigos. Você não sente dificuldade de conversar com sua amiga, tá? Então, dependendo da situação, se você perceber segurança na situação, você não fica tímido, você consegue agir com mais fluidez. Agora, tá, é tudo temperamento? Quer dizer que os pais não têm influência nenhuma? Os pais ali, eles não fizeram nada? Não existe nem o dedinho ali dos pais? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Uma coisa que eu aprendi com minha professora, a professora Carla. Pai, quando não mata, aleja, tá? Repara só. Repara só, isso já aconteceu com você. Se não aconteceu com você, eu tenho certeza que aconteceu, mas se não aconteceu com você, com certeza você já viu acontecer com alguém, tá? Você tá numa festinha de aniversário quando você é criança ou adulto e você observa as outras mães, e uma criança lá tá fazendo muita bagunça. A mãe chega e faz: menino, fica quieto, tu tá me matando de vergonha. Olha todo mundo olhando o que você tá fazendo. Olha todo mundo observando a vergonha que você tá me fazendo passar. Todo mundo tá achando muito feio isso que você tá fazendo. Percebe o que aqui tá acontecendo aqui? Percebe que quando você tá no shopping, você vê uma criança se jogando no chão e o pai faz a mesma coisa. A mesma coisa. Pare, você tá me matando de vergonha. Pare, tá todo mundo olhando pra mim. Pare, tá todo mundo olhando pra você. Pare, que todo mundo está achando isso feio. Você tá dizendo pra essa criança, você tá dizendo pra essa pessoa, você tá ensinando pra ela toda vez, sempre que você repete, que ela deve ser mediada, ela deve ser avaliada pelo olhar do outro. Você está ensinando a essa criança repetidamente a usar o outro, o que o outro está pensando como referencial para ela. Então, o outro está sempre pensando uma coisa feia, o outro está sempre avaliando ela negativamente, o outro sempre está olhando para ela com desprezo. Então, observe, os pais com frequência fazem isso, tá? E você com certeza vai fazer com seu filho. Agora não, agora você vai prestar atenção, eu participei da live do Lucas, eu sei que não devo falar assim com o meu filho, eu sei que agora eu tenho que usar outra estratégia para responder a ele, para corrigir ele. Então, ao invés de você dizer, pare, você tá me matando de vergonha, pare, você tá fazendo os outros, olha como os outros estão achando isso feio, você vai falar, olha, você gostaria que fizessem isso com você? Você gostaria que eu agisse dessa forma contigo? Tá? Então, você não leva a criança, você não ensina a criança a ser mediada pelo olhar do outro em relação a ela, tá? Você ensina a criança que o olhar do outro não deve ser o parâmetro de como ela deve se portar, ok? Lógico que também existem outros problemas. Né? A nossa geração, veja, aproveitando ainda, pegando o gancho com o que eu falei com relação aos pais, tá? Se você usa muito o outro como referência para como se comportar, para como se avaliar, como entender seu comportamento social, se você usa muito o outro, você se torna uma pessoa tímida. Se você usa muito o outro, se a sua referência é muito o outro, você se torna uma pessoa tímida. Sendo que, se você se fica ensimesmado demais, se você usa sempre apenas você como referência, você vai se tornar uma pessoa muito exibicionista, muito endeusada. Isso também não é saudável. Tá? Assim como a nossa glicose ela tem que estar dentro de certos limites, ela tem que ter uma baliza, e quando passa para cima ou para baixo são situações ruins. Mesma coisa é com relação à nossa referência de como nos portarmos. Se eu uso em demasia o outro como referência, isso é ruim para mim. Eu sou uma pessoa tímida. Se eu me uso demais como referência, isso também é ruim para mim, porque eu me torno uma pessoa
exibicionista demais, eu quero aparecer demais, eu me torno aquela pessoa ruim de se conviver. Então, você tem que estar regulada mais no centro. Você não é uma pessoa que usa demais o olhar do outro, você não é uma pessoa muito ensimesmada, tá? Como referência. E isso é um problema, tá? Isso é um problema muito grande. Por quê? Nós vivemos numa época de pessoas que são mimadas. Mimadas, essa é a palavra. Mimadas. Nós vivemos numa época de pessoas mimadas. Pessoas mimadas. Pessoas que se acham deuses. Pessoas que acham que o outro nunca pode criticar ela. Que as pessoas nunca podem achar feio aquilo que ela faz. Que as pessoas nunca podem dizer um ai. Que as pessoas devem sempre concordar com elas. Que não estar de acordo com elas é um pecado que merece a morte. As pessoas acham que mera discordância é questão de ofensa pessoal. Se a pessoa não concorda comigo, se eu chego pro meu tio e falo, tio, eu vou fazer psicologia, ele fala assim, poxa, cara, vai morrer de fome. Ou, poxa, cara, vai ter que trabalhar comigo lá no como mototáxi. As pessoas tomam isso como ofensa pessoal. É como se as pessoas estivessem acima de toda crítica. Mas olha o nível do absurdo da coisa. Você está dizendo pro outro, você quer controlar o que o outro pensa de você. Olha o seu nível, olha o nível da mentalidade que você está tendo. Olha a forma como você está pensando. Você está querendo dizer pro outro como é que ele deve pensar a seu respeito. Você não admite que o outro tem a liberdade de pensar algo ao seu respeito. Isso é errado demais. Isso é uma coisa da nossa época que está muito errado. Você não é o Deus, você não está acima da crítica, nem do bem e do mal, meu filho. Você não está. Veja, eu estou aqui fazendo essa live. Estamos aí há 49 minutos fazendo essa live e eu estou aqui sujeito a críticas. Eu estou aqui sujeito a pessoas falarem que não gostam da minha idade, de pessoas falarem que eu não abordei bem um conteúdo, de pessoas falarem que, nossa, essa iluminação está muito ruim, o microfone está chato, esse tema é muito ruim, poxa, tu vai falar de psicologia, tu gosta de falar de negócio, tu gosta de falar de dinheiro, tu gosta de falar de polícia, por que tu vai falar logo de timidez? Você está o tempo todo sujeito a críticas. As pessoas podem e elas vão falar de você, meu amigo. Elas vão falar de você. Mas sabe de uma coisa? Se você soubesse o quão rápido as pessoas vão esquecer de você quando você morrer, você não se importaria tanto com como as pessoas pensam. Se você soubesse o quão rápido as pessoas vão esquecer você depois que você morrer, você não daria tanta atenção para o que elas pensam a seu respeito. Porque você não é um Deus. As pessoas podem pensar coisas negativas a seu respeito. Elas podem achar ruim o que você falou, elas podem discordar de você. E tudo bem, porque você não é um Deus. Tá certo? Ninguém deve nada a você. Ninguém. E você está cobrando isso dos outros. Você está cobrando a admiração das pessoas e elas não são obrigadas a lhe dar. Tá? Então, deixe de arrogância. Você não é o Deus. Vamos seguir aqui. Sai um pouquinho dos trilhos, mas vamos lá. Então, quais saídas nós podemos utilizar para esses problemas? Lembra que nós elegemos 3 problemas lá no início, né? Lá na metade da live. Falar em público, abordar uma pessoa do outro sexo e abordar uma pessoa desconhecida. Então, vamos lá. Começando já falando sobre o falar em público, né? Eu quero falar em público, mas eu tenho muita dificuldade porque eu sou tímido. O que é que eu vou fazer? Primeiro, ombros para trás, cabeça para cima. O público, ele tende a avaliar bem. É uma pessoa que tem confiança, uma pessoa no qual eles percebem confiança. Mas isso é detalhe. Existe um estudo, e eu quero abordar esse estudo aqui com vocês de maneira muito rápida, que fez o seguinte experimento. Pediu-se para que as pessoas andassem no ritmo mais lento do que elas geralmente andam por um certo tempo. E depois pediu para que foi entregue algumas palavras e elas identificaram de maneira muito mais rápida palavras associadas à velhice. Em um outro exemplo, em um outro experimento,
foram colocadas algumas palavras que tinha temas relacionados à velhice, mas a palavra velhice, a palavra idoso, a palavra velho não aparecia lá, mas eram coisas tipo doença, morte, enfim, eu não lembro exatamente as palavras, mas eram temas relacionados à velhice. O que é que aconteceu? Pediu-se para que essas pessoas saíssem dessa sala, que elas tiveram que organizar uma frase com base nessas palavras para ir para outra sala. O que é que foi o experimento? Genial. Esse experimento foi genial. O que é que foi o experimento? Foi avaliado a velocidade com que as pessoas andavam para outra sala. E as pessoas com as quais palavras com temas relacionados à velhice, as pessoas com que foram mostradas palavras com temas relacionados à velhice, a velocidade com que elas foram para a outra sala foi significativamente menor do que as pessoas que não tiveram palavras com esses temas apresentadas. O que é que isso quer dizer? Que a maneira como você pensa, as informações que são apresentadas para você de antemão influenciam o seu comportamento. Teve um outro experimento, esse experimento é sensacional. Teve um outro experimento que pediu para que as pessoas colocassem um lápis na boca e ficassem assim, e avaliassem uma cena de um filme ou avaliassem uma música. Outras tiveram que franzir o rosto e ficar assim. As que franziram o rosto, elas avaliaram mais negativamente do que as pessoas que ficaram com lápis na boca. E as pessoas que tiveram com lápis na boca, consequentemente, avaliaram mais positivamente do que as que franziram o rosto e das que não tiveram nada. Então, a maneira como você se importa impacta como você vai agir e impacta também a percepção do outro. Então, haja com confiança. Embora você esteja não confiante na sua palestra, na sua fala, o que é que você pode fazer? Vamos voltar lá para o início. Lembra que o sistema 2 ele é responsável pelo autocontrole, para controlar suas emoções, a expressão emocional. Se você não expressar o seu nervosismo, você vai gerar uma sobrecarga para esse sistema 2 e você vai querer desistir. Então o que é que você faz? Gente, estou um pouco nervoso aqui, qualquer erro me desculpem, e segue. Você expressa o seu nervosismo, mas expresse ele com confiança, tá? Então, não é que você tem que ficar respondendo para você na frente do espelho antes de fazer a palestra. Eu sou gostosão, eu sou bonzão, eu sou o cara top das galáxias. Não é essa a ideia. A ideia é que você age com confiança e não tente reprimir os sentimentos que você está tendo, os seus estados emocionais. Expresse. Você chegou na hora da palestra, gente, se eu gaguejar aqui um pouquinho é porque eu estou nervoso, mas você já sabe, né? A apresentação é um pouco ruim. E segue com confiança. Segue como quem está falando com amigos. Segue como quem está na mesa de bar conversando. Tá? Então, um orador com confiança tende a ser mais bem avaliado. Haja com confiança para que as pessoas lhe avaliem melhor. Tá? A outra coisa que você precisa fazer, e essa é muito importante, todo mundo que já passou por um terapeuta cognitivo comportamental sabe, você vai avaliar seus pensamentos automáticos. Lembra que lá no início eu usei o exemplo da vaca e do leite, do sistema automático. Então, os pensamentos automáticos são justamente esses pensamentos que vão aparecer na sua cabeça, que a gente geralmente não se dá de conta deles, mas quando a gente para pensar, a gente percebe eles. Então, quando você está percebendo uma situação de medo, que você está querendo fugir, se pergunte, o que é que está passando na minha cabeça agora? E aí vai vir o primeiro pensamento, pode ser, ninguém vai gostar da minha palestra. O primeiro pensamento que pode vir pode ser, ninguém vai gostar da minha palestra. Isso é um pensamento automático. Então, avalie esse pensamento. Que evidências você tem que esse pensamento é verdadeiro? Duvide do seu próprio pensamento. Você não tem evidência nenhuma de que ninguém vai gostar. Ninguém. Não é possível que uma pessoa não goste. Não é possível que uma pessoa se interesse por a sua palestra. Então, avaliar os seus pensamentos automáticos é uma atividade fundamental para o que você precisa fazer
durante esses momentos que fortes emoções estão aparecendo ali e que elas podem te parar, te paralisar ou te prejudicar, te fazer desistir de alguma forma. Avalie esses pensamentos, quão verdadeiros eles são. Mas se lembre de uma coisa, tá? Se lembre de uma coisa durante essas palestras, durante essas falas, durante esse momento de falar em público. Nós temos uma tendência de aceitar muito facilmente as provas com relação a algo que a gente já acredita antecipadamente, mesmo que essas provas não sejam muito boas. Nós tendemos a confirmar as nossas próprias crenças. Então, uma coisa que vai acontecer muito é você olhar para as pessoas que estão fazendo uma cara mais séria, uma cara mais de desaprovação e pensar que elas estão desaprovando você. Porque existe esse viés, existe essa tendência sua. Então, sempre que você passar e perceber um rosto desse jeito, não volte. Foque em uma ou duas pessoas que estejam com um rosto mais simpático a você e não tire os olhos dessa pessoa, tá? Para que você não perca o foco e você se deixe levar pela sua própria crença, pelo seu viés de confirmação de que aquela pessoa está lhe avaliando negativamente, tá? Então, primeira coisa, agir com confiança, avaliar seus pensamentos automáticos. E aí, como é que você vai fazer? Você vai começar falando para públicos pequenos, você começa com públicos pequenos e depois você vai aumentando gradativamente. Você fala com uma pessoa, com um grupo de 3 pessoas, depois com um grupo de 7, um grupo de 12, um grupo de 15 e assim vai, com frequência, sempre falando para essas pessoas. E tente falar por mais de 10 minutos. Por que por mais de 10 minutos? Porque nenhum sentimento seu de que a pior coisa do mundo vai acontecer vai persistir por mais de 10 minutos. Quando você estiver ali 10 minutos falando na frente das pessoas e nada de ruim tiver acontecido, aquela tendência não vai passar dali. Aquele sentimento, aquela percepção negativa das coisas não passa dali. Aquele é o limite máximo. E depois daquilo ali, a tendência é começar a cair. Então, quando você está falando e está chegando nos 10 minutos ou dá 10 minutos, 12 minutos de fala, você percebe que dali para frente você se sente em casa. Você se habitua àquela situação, você se habitua àquele contexto. Porque seus sentimentos eles não crescem infinitamente. Você não fica infinitamente nervoso. Você não começa com nível 10 de nervosismo, 20, 30, 100, 1000, 2000, 2000. Ele não cresce infinitamente. Então, tente falar mais de 10 minutos. Segure a conversa, segure a posse da palavra por mais de 10 minutos e frequentemente se coloque na posição de falar. Por que frequentemente? Porque é hábito. Lembre-se que seu sistema automático ele vai agir, vai entrar nas situações que você faz rotineiramente, você faz por repetição. Se você faz uma vez no ano, quem vai estar ali controlando é seu sistema reflexivo. Faça com frequência e deixe seu sistema automático passar a ter a responsabilidade daquilo. Então, sempre que surgir uma oportunidade de falar, de fazer uma apresentação de seminário, de precisar falar em alguma situação que envolva um público maior, tome a frente e fale. Diga, não, eu falo. Não, deixa comigo, sou eu quem falo. Porque assim, você se habitua a estar na posição de falar sempre. E você aumenta o seu limiar em relação àquele estímulo. Então, se você fica nervoso com isso aqui, de público, e você se acostuma a falar com esse público, seu limiar deixa de ser esse, passa a ser esse. Se você passa a ficar aqui, seu limiar deixa de ser esse, e passa a ser esse outro. E assim vai, tá? Então, sempre, procure situações em que você possa ficar falando em público, para que você não perca esse estímulo. Você vai deixar de ser tímido? Você vai deixar de ter aquele medinho, aquele friozinho na barriga antes de falar? Não vai. Mas seu limiar, aquilo que vai lhe travar, que vai lhe querer fazer desistir, o seu medo, ele vai diminuir significativamente, tá? Falar com uma pessoa do sexo oposto. Os 2 primeiros princípios são iguais. Use a postura e a confiança a seu favor e sempre avalie seus pensamentos automáticos. Avaliar seus pensamentos automáticos é extremamente importante para que você possa corrigir pensamentos disfuncionais. Aquele erro do leite da vaca, quando você para analisar, você consegue corrigir.
Se você não pensar, você vai ficar com aquele erro sempre. Então, para que você possa corrigir, para que você possa criar um novo caminho de pensamento, você precisa entender o que é que você está pensando. E com o tempo, isso se torna uma atividade automática. Desculpa. Então, sempre avalie como é que você pode ter contato com essas pessoas. Ah, bicho, mas como é que eu vou encontrar mulheres do sexo oposto para falar? Bicho, vai num bar, cara, vai na igreja, aborda o pessoal da igreja, vai numa lanchonete, vai num mercado, pergunta o preço do produto, comenta que tá caro, faz qualquer coisa, instala o Tinder, cara, instala o Tinder. O Tinder é uma ótima ferramenta para você puxar a conversa com pessoas sem haver muito compromisso de estar cara a cara. Porque quando você tá com cara a cara, a obrigação de conversar é maior. Pelo WhatsApp não, pelo Tinder também não. Então essa pessoa, você precisa começar a conversar com ela e conseguir sair no encontro. E só jantar. Só jantar. Ah, pergunta se vai chover é uma boa. Cara, mas como é que eu vou, sei lá, arrumar uma mulher para conversar comigo no Tinder? Vamos lá. Passo a passo aqui, Lucas Personal Paquera neste momento. Como é que você vai conseguir puxar a conversa com a menina no Tinder? Você vai fazer o seguinte, vai botar 3, 4 fotos boas. 3, 4 fotos boas no Tinder. Porque mulher olha as fotos no Tinder. Homem não olha não. Homem vê a primeira foto, se foi bonita, tá bom pra ele. Mas mulher olha todas as fotos. Então bota 3, 4 fotos boas, bacanas, bonitas. Você vai botar a seguinte legenda. Se deslizar pra esquerda são 7 anos de azar. Ponto. Tá bom. Não precisa de muita coisa também não. Que é engraçado. E se ela deslizar pra direita e você deslizar também, vai dar match, certo? Assim que der match, você vai mandar a seguinte mensagem para ela. Eita, combinamos. Que bom gosto você tem. KKKKK e manda. Ela com certeza vai responder. E ela vai dizer, que bom gosto quem tem é você. E aí é a sua deixa para você puxar a conversa com essa mulher. Converse com ela, pergunta do curso, pergunta o que ela faz, o que ela gosta de fazer, o que ela deixa de fazer. Mulher gosta de falar sobre ela. Pergunte, só pergunte. Faça um jogo de perguntas e respostas aí. Ela faz uma pergunta, você faz outra. É uma boa forma de puxar a conversa. Isso feito, combine de ir pessoalmente, comerem fora. Veja, são só 2 pessoas comendo fora. Você não precisa ficar com essa pessoa, você não precisa dormir com ela. Não estou falando nada para você fazer nada disso. Estou falando minimamente para você se habituar a sair e conversar com a pessoa. Para você enfrentar, em vez de fugir, em vez de usar a desculpa, ter um medo e fugir, você enfrentar esse medo e estar lá com aquela pessoa. Você não vai namorar com ela, você não vai casar com ela. Mas quando você começar a se habituar a sair e conversar, simplesmente conversar, aquela atividade se torna natural para você e você consegue desenvolver dali para outra coisa, tá? Então, segue o pai que dá certo. Com relação a falar com pessoa desconhecida, vai ser o mesmo princípio dos outros dois, tá? Haja com confiança, use essa informação a seu favor e avalie seus pensamentos automáticos, tá? E aí comece pequeno, sempre comece pequeno para você aos poucos e aumentando o seu limiar de tolerância ali à situação estressora, tá? Então se meramente abordar uma pessoa já lhe deixa com vergonha, lhe deixa tímido, não aborde, dê um sorriso. Sorri. E segue. Depois você vai, bom dia, segue. Bom dia, segue. Aí depois, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Vai andando. Depois você pergunta, ei moço, tu tem que me dizer o endereço tal? Aí você fala uma rua muito perto. Ela vai dizer, é aqui. Depois você pergunta uma rua um pouco mais longe. Você segue por aqui, entra à direita, vai direto. Você vai prolongando as conversas ao pouco. Você não precisa em uma semana começar com um sorriso e terminar com conversa de meia hora. Em uma semana isso não vai acontecer. Mas em 4 semanas você consegue melhorar muito. Se você fizer todo dia. Se você todo dia procurar falar com a pessoa. Se todo dia você cumprimentar, desde o seu porteiro até o cara do ponto de ônibus, você vai se acostumar a falar com pessoas estranhas.
você não precisa começar grande. Começando pequeno, você já vai chegando lá, tá? Lembre-se, a ideia é de aumentar, corrigir o pensamento automático e aumentar o seu limiar de tolerância àquela situação, tá? Então você precisa se expor, porque se expondo você fica menos sensível. Sabe quando você bota um perfume e depois de um tempo você não sente mais o cheiro? É exatamente a mesma coisa. Você precisa acostumar-se àquela situação. Você precisa colocar o perfume e ir, tá? Para que vocês consigam superar esses problemas de timidez. Tá claro até aqui? Tudo certo? Tá bom. Então eu vou abrir aqui as perguntas, tá? A gente é mais ou menos isso que eu tenho para trazer para vocês, essas informações, esses conceitos que vocês precisam guardar. E seguindo esse caminho, seguindo esse passo a passo, vocês conseguem se desenvolver bem. Mas, se tiver numa situação, existem pessoas que vão estar numa situação muito grave, e aí, para essas situações, a gente precisa realmente de terapia. Mas aí, essas aí, não quer dizer que você seja obrigado, não. Faça esses testes, siga esse passo a passo. Se tiver dificuldade, se não conseguir, aí você procura um psicólogo de sua confiança, e você faz uma terapia com ele, que ele vai lhe ajudar nesse caso. Vou começar a ler as perguntas de vocês aqui, pra gente começar a responder, tá? Deixa eu ver, vou voltar aqui um pouco. Ih, rapaz. Cadê? A timidez paralisa, gera inúmeros prejuízos, chega a ser triste, né? Pois é. Vocês podem não... Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sempre fui muito tímido mesmo. E aí no ensino médio foi que eu comecei a não querer mais ser tímido, porque eu passava por uns maus bocados aí, até de conseguir falar com as meninas que eu gostava. Então, quando eu decidi não ser mais tímido, foi quando eu dei uma melhorada muito boa da vida. Então, esse tema é um tema que eu falo por experiência própria. Eu tive que me virar nos 30 para deixar de ser tímido. Michele, pois é. A timidez também diminui a chance de ter um emprego. Na verdade, a inibição, pessoas que são mais inibidas têm uma chance de ter dificuldades em conseguir um emprego. Até para participar no momento das entrevistas, claramente a gente percebe o impacto ali, tá? Quem já fez entrevistas de emprego com outras pessoas ou já entrevistou alguém percebe esse impacto. O meu que você é criado influencia muito também. Eu já fui muito tímido até onde dá. Pois é. Isso tem a ver com você poder fabricar uma emoção de maneira externa e para interna, né? Não. Emoção é biológica, tá, Fernando? Emoção, ela é inata, ela é uma reação. E ela indica o seu corpo indicando uma ação que ela deve ser tomada. Então, se aparece um leão na sua frente, seu instinto é de medo para correr na hora. Então, você não consegue provocar dessa forma, tá? A emoção, ela é mais uma reação biológica da timidez. De que maneira um vício pode influenciar na timidez? Cara, depende. Depende. Porque pode reforçar, né, o seu comportamento de vício aí, tá? Então, vou dar um exemplo. A timidez nesse caso reforça. Vou dar um exemplo. Já que eu não consigo falar, eu vou beber. Então, sempre que aparece a situação de falar, eu já sei que eu não vou falar mesmo, então eu bebo. Essa é a minha desculpa, tá? Vamos lá. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ih, gente, eu tenho o risco de...
Qual a diferença entre timidez enquanto medo real e as pessoas que são introvertidas? Tá, pessoas que são introvertidas, Rafaela, só apertar aqui. Gente, eu sou meio noob aqui, tá? Vamos ver. Pronto. Qual a diferença entre a timidez enquanto o medo real e as pessoas que são introvertidas? Pessoas que são introvertidas, elas não necessariamente desejam se relacionar com a outra pessoa. Elas estão bem com a própria solidão, vamos assim dizer. Elas são pessoas solitárias. Elas não se importam em ter o contato do outro. Mas as pessoas que são tímidas, elas desejam muito, muito ter o contato dessa outra pessoa, mas não conseguem, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Caramba, eu poderia ter só apertado nas perguntas, né? Gente. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Pois bem, já que ninguém tem mais perguntas para fazer, a gente encerra a nossa live por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês que participaram e até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau.